a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Convidamos a todos para reunir seus familiares para mais uma vez juntos compartilharmos das experiências com o nosso Deus. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o trabalho, direitos e deveres. Espero que com esta mensagem você seja edificado e possa tirar realmente aproveitamento dentro do contexto que estaremos estudando. Você é nosso convidado especial. Venha e compartilhe em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje falar sobre um tema de extrema necessidade para todos nós. Ouvindo uma reportagem, foi comentado que mais de 1 milhão de brasileiros perderam seu emprego nesses tempos de pandemia. E possivelmente o nosso futuro ainda não tem uma declaração definida sobre o que será ou como será. Então esta incógnita ou essa interrogação que paira sobre a nossa mente, o nosso coração quanto ao futuro da economia também gera em nós alguma ansiedade, não é verdade? Mas quero lhes falar, algumas pessoas não gostam muito de trabalhar, preferem receber tudo de graça do que trabalhar. Mas o trabalho é útil, é necessário, ele aumenta a nossa expectativa, a nossa vontade de viver, e ocupa a nossa mente e abre horizontes para que nós possamos assim não só ocupar no nosso dia a dia, como também crescermos e alcançarmos aqueles objetivos que temos em nosso coração. E o trabalho é tão glorioso porque quem o criou, apesar de algumas pessoas dizerem que não gostam de trabalhar, conforme havia dito, mas quem criou o trabalho foi Deus. Então diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui nós temos duas atividades criadas juntamente com o homem. Primeiro, guardar o jardim, quer dizer, dar proteção a tudo que ali estava, cuidar com zelo, guardar e cuidar, zelar do jardim, cuidar do bem-estar do jardim, das coisas que ali estavam, que Deus já havia feito. Era tudo perfeito, mas foi entregue ao homem para que ele guardasse e cuidasse. São deveres que o Senhor nos concedeu, os quais não podemos deixar de cumpri-los, né? Cada um de nós tem o seu dever para com a sua casa, para com a sua família, para com o seu trabalho, enfim.
Daí vem essa palavra sobre deveres. Nós não gostamos muito da palavra deveres. Apreciamos mais a palavra direitos. E ultimamente se fala muito em direitos. Meus direitos, não quero perder meus direitos. E como eu vinha falando tempos atrás na igreja, que nós temos que preocupar mais com os nossos direitos do que com os deveres, agora Deus nos pôs numa condição que precisamos realmente atentar para os deveres e não para os direitos. Porque qual direito que você vai exigir num momento como este? Mas vamos lá. Primeiramente vamos falar então sobre esta questão do trabalho. E o Senhor diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó se tornará. Bom, vemos aqui então uma outra expressão, que durante todos os dias da nossa vida nós temos que trabalhar. É uma ordem divina. Não adianta você querer escapar, né? Vimos isso recentemente, quando foi aumentado o nosso tempo de trabalho, e todo mundo ficou muito nervoso, porque estavam acostumados a aposentar com 40, 45 anos, e não gostariam de ouvir essa palavra aqui. Mas a ordem do Senhor é que do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida, o que significa que enquanto vivemos, temos que trabalhar. É ordem de Deus. Há um terceiro ponto que gostaria de chamar também. Todo trabalho é proveitoso para o homem. Conforme disse no início, todo trabalho nos dignifica. Não existe trabalho desonroso. Todo trabalho é honroso. Seja o que for, varrer uma rua é um trabalho honroso. Trabalhar em casa, lavar roupa, passar roupa, é um trabalho honroso. Cuidar das crianças é um trabalho honroso. Trabalhar numa empresa, dirigir um caminhão, dirigir um carro pequeno, seja o que for, qualquer que for a ordem do trabalho, todos nós temos que trabalhar. Imagine você se todo o trabalho fosse só na área executiva. Quem executaria os outros trabalhos? Então, como você vê, por isso nós temos classes sociais, porque nem todo mundo é executivo. Nós temos as classes exatamente para enquadrar dentro dessas áreas todas de trabalho que são necessárias para a nossa edificação diária. Todos os dias precisamos pensar nisso. Muito bem. Voltando então. Os trabalhadores têm deveres, os empregadores têm deveres para com os seus trabalhadores. A palavra de Deus é clara. Preste atenção. Quando nós falamos de deveres, nós não precisamos de falar de direitos, porque todos têm deveres. Mostrei aqui que Deus deu deveres a todos os homens e que nós temos que trabalhar durante todos os dias da nossa vida. É nosso dever trabalhar, não é encostar no governo, não, é trabalhar. Todos temos que trabalhar. Agora vamos aos deveres dos que empregam, dos patrões, né? Então a palavra do Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário e ele tem o direito de receber o seu salário. Mas não vou falar do direito, vou falar do dever. O empregador tem o dever de pagar o seu empregado assim que ele terminar o seu serviço. Seja o trabalho de um dia, seja o trabalho de uma semana, seja o trabalho de um mês, seja o trabalho de anos, mas o empregador tem o dever de pagar o salário tal como foi combinado. Isso é um princípio bíblico, é uma ordenança divina. Também nós temos que entender que o empregador tem o dever de amar o seu funcionário. Seja o pedreiro, seja o carpinteiro, seja o marceneiro, seja o varredor de rua. Ninguém pode ser humilhado por executar uma tarefa simples, humilde, limpar o chão, limpar o banheiro. Ninguém pode ser maltratado, muito menos com aquela visão de superioridade por parte do patrão. O patrão tem que demonstrar amor a todos os seus empregados e tratá-los com dignidade e respeito. Também não pode ameaçá-los. Se você não fizer isso, te manda embora. Isso está errado.
A palavra de Deus é contra esses princípios. Todo patrão tem que amar e cuidar com amor dos seus empregados, sem ameaçá-los. Efésios capítulo 6, verso 9, você encontra isso. Em Colossenses 4:1 você vai encontrar que todo empregador tem que tratar o seu funcionário com justiça. Tem que fazer o pagamento sem atrasar. Se porventura houver um problema na empresa e não puder fazer o pagamento, convida o funcionário com amor, com respeito, com uma boa conversa, expõe a ele o problema que aconteceu na empresa e faz o pagamento na quantidade que a empresa está em condições de fazer. Mas nada de humilhar o empregado ou ameaçá-lo por qualquer razão, porque isso não é bom para o empregador. É atos que não deixam de ser punidos por Deus. Diz a palavra do Senhor que nós também temos que ter cuidado em não recusar aquilo que é nos dado como pagamento justo. Preste atenção, talvez você em tempos de conforto, de riqueza, de crescimento da nação, você tinha um salário de 5 mil, 7 mil, 8 mil. Agora em tempos de aflição, talvez o seu salário caia para 2 mil, 1.500. Você não deve fazer corpo mole, mas trabalhar com a mesma dedicação, com o mesmo afinco. Porque se você não der uma produção boa de trabalho, como seu patrão vai conseguir manter ou desenvolver para que no futuro volte a te pagar o salário que você tinha antes? Então não olhe com aquele olhar de ganância ou fazer corpo mole, só vou trabalhar se for desse jeito, ou ganhando uma mixaria. Não, com a mesma dedicação, com o mesmo amor. E aquele salário que foi reduzido, ele é tão digno quanto o outro salário que era alto em tempos de bonança. Compreendeu? Isso é bíblico, está na palavra do Senhor. Quero também levar ao seu coração alguns conselhos práticos, os quais nós precisamos também pensar. Olhe bem, o empregado, agora é o empregado. O empregado tem que ter deveres a cumprir. Os deveres são para com o seu senhor ou para com o seu patrão. Todo empregado, como eu disse, tem que fazer o seu trabalho desde que ele aceitou o serviço, aceitou o trabalho. Ele tem então que pensar, a partir do momento que você aceitou o trabalho, não importa o quanto ele é duro, o quanto ele é árduo, o quanto ele é difícil, façam com dedicação, façam com amor. São deveres do empregado para com seu empregador. Então o Senhor orienta: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Mateus 24, 45. Então aqui o Senhor está dizendo exatamente esta palavra. Um servo fiel e prudente, porque ele não está visando lucros imediatos, mas está visando o seu sustento e a progressão do seu Senhor. Então ele está olhando para o futuro e pensando, se o meu Senhor crescer, ou o meu patrão crescer, não vamos tirar a palavra Senhor, que você não vai aceitá-la, não é? Mas vou colocar então, se o meu patrão crescer, se a empresa dele desenvolver, eu vou participar deste lucro no amanhã, porque terei o meu salário aumentado, e isso vai me favorecer. Mas se você, volto a repetir, fizer corpo mole, ou tentar burlar as horas de trabalho, e não produzir com amor, não só você vai causar problema para a sua vida, como também para a empresa a qual você está afiliado. Todos esses conselhos são conselhos práticos de Deus. Observem bem que eu quero trazer mais um texto para o seu coração. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se estivesse fazendo esse trabalho para Cristo. O que significa isso, meu filho? Preste atenção, porque essa palavra é dura, porque sei que tem muita cabeça dura que não entende isso. Olhem bem, tudo que você faz com amor e com dedicação, pensando em Jesus,
você recebe de Deus bênçãos. Compreendeu? Tudo que você faz, seja o trabalho que for, se você fizer com dedicação, com amor, pensando em Jesus, você recebe a recompensa da parte de Deus. Então preste atenção que isso é importante, né? Quero mais ainda trazer ao seu coração alguns pensamentos que nós precisamos entender. A palavra de Deus diz assim, para aquelas pessoas que pensam em fazer coisas erradas. Eu fraguei um rapaz dentro do meu quintal cortando as minhas canas. Fiquei muito chateado. Aí chamei ele e falei, meu filho, por que você está fazendo isso? Um rapaz adulto. E ele olhou para mim, não senhor, só estou tirando a palha. Eu falei, não, você já cortou as canas. Aí eu jogo aí dentro do quintal. Eu falei, não, eu não vou usar as canas agora. Você cortou as canas, você pode levar as canas. Só vou te dar um conselho, não faça isso mais, isso é errado. Isso é feio. Quando você quiser alguma coisa que estiver dentro do meu quintal, pode bater na porta. Bate na porta e fala assim, pastor, eu gostaria de ter uma cana daquela ali, o senhor pode me dar? Com todo prazer, não vou te dar uma, vou te dar 2 ou 3. Ah, pastor, eu queria comer uma galinha, eu vou te dar. Não precisa de você roubar, pegar escondido, isso é roubo. Não faça isso. Isso é um ato que Deus não aprova, e quem procede assim vai ter consequências em sua vida. Então diz a palavra do Senhor, aquele que furtava, não furte mais, antes procure trabalhar. Mas se você não está encontrando trabalho, é melhor pedir do que roubar. Então peça àquele que tem, e com certeza é dever de todo aquele que tem, distribuir com quem não tem. E assim o Senhor vai nos orientando a viver em momentos difíceis como esse. Por fim, querido, quero trazer você para o texto de Isaías. Diz assim o texto, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Vou fechar o nosso estudo de hoje com essa palavra. Por que as pessoas preocupam tanto em gastar com coisas desnecessárias? Você não sabe como é que vai ficar, se essa pandemia vai demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se você vai estar empregado ou desempregado no amanhã. Você sabe como é que vai estar a sua vida? Você tem família, tem filhos? Eu estava vendo um seriado que eu gosto muito de acompanhar lá no Alasca, e o coronavírus chegou lá no Alasca. E uma família que vive lá no Alasca isolada, ela colocou lá na entrada da sua porta, estamos de quarentena. E aí o proprietário da casa, tem filhos e netos, ele chamou a família e disse assim, nós temos que fazer agora uma avaliação do que podemos conservar e o que não podemos conservar. Como nós vamos gastar e o que não vamos. Aí a mulher levantou, eu tenho meus galinhos lá no quintal, que era garnizé, nós vamos tirar todos e deixar só um casal. Aí o homem falou assim, eu tenho meu boi de estimação, nós vamos matá-lo, porque a despesa com ele vai ficar muito alta. Aí o outro falou uma coisa, sabe o que é hora de todos fazerem? Assentar a família e conversar. Não é momento de despesas extras. Aquelas despesas que nós tínhamos com fartura, se entrar o dinheiro em casa agora, querido, pare e pense, os dias são incertos, você não sabe como vai ser o amanhã, então compre o necessário. Se você tem roupa para vestir, calçado para pôr nos pés, não compre roupa. Ah, o shopping abriu, vou lá fazer compra, a cidade está abrindo as lojas, vou lá fazer compra. Não é hora de fazer isso. Mantenha suas roupas, não se preocupe com a roupa, tendo que cobrir a sua nudez, tendo calçado nos seus pés, você está bem. Comida, não é hora de fazer churrasco e preocupar com grande quantidade de comida, é hora de você fazer a comida que você precisa para comer. Não jogue fora nenhum resto de comida, ponha na geladeira, reesquenta, faz um novo jantar, um novo prato para a noite. É hora de você pensar, não gastar o dinheiro que está sendo difícil e que vai entrar com mais dificuldade daqui para frente. Nós não sabemos como vai ser. Não saia comprando remédio à toa, só porque o fulano falou isso aqui é bom para isso, é bom para aquilo. Não, compre o necessário.
confia no Senhor, volte os olhos para Deus e preocupe com o Senhor. Eu creio que esses conselhos podem te ajudar neste momento. E creio que o trabalho que nós tanto necessitamos não vai nos faltar. Só não vai ser naquela mesma quantidade que nós tínhamos e na mesma facilidade. O salário que vai entrar não vai ser na mesma quantidade. Você vai ter dificuldade, mas se você for sábio, não te faltará o pão de cada dia na mesa e o Senhor sustentará a sua vida com tudo aquilo que você precisa. Continue orando, continue buscando a Deus. Toda a nossa solução está no poder de Deus e eu creio que dele virá a solução para todos esses casos. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus, nós passamos algumas orientações que são precisas e peço que o Senhor oriente cada um com teu poder, para que cresça na graça, no conhecimento, no temor e no amor e em sabedoria, no convívio nestes momentos de dificuldade. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.